Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Meu irmão e minha irmã, que a beleza desse Salmo 14 nos ajude a viver bem esse dia do Senhor, esse domingo maravilhoso que Deus nos oferece mais uma vez para a nossa Páscoa semanal. É importante que esse Salmo nos ajude a viver bem após escutar o Evangelho de hoje. E Evangelho que está ligado a outros textos dessa liturgia da palavra, que a gente não vai fazer provavelmente menção aqui, mas que seria importante que alguém for participar dessa celebração, que fique atento às outras leituras proclamadas, ou quem não for, quem não tiver a possibilidade, que através dos meios de comunicação ou de algum livrinho de liturgia que tenha, para perceber a beleza da unidade que há entre as leituras da liturgia da palavra de hoje. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas,
maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Após a proclamação do Evangelho, nós sempre ouvimos palavra da salvação e dizemos glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho e a palavra do Evangelho vivo, que é Jesus, é uma palavra de salvação. Não é propriamente para condenar, não. Mas é uma palavra que alerta. Uma palavra profética que, vinda de Jesus, ela anuncia o reino. Anuncia que esse reino, esse reinado de Deus, deve acontecer a partir de dentro do coração. De nada adiantam as regras, as leis, os rituais, nada disso teria valor se não fosse a manifestação de uma verdade, que é a nossa vida deve deixar-se conduzir plenamente por Deus, a partir de dentro, não a partir de fora, imposta, como se fosse uma roupa, uma armadura, algo, ou pior ainda, um verniz, uma capa de santidade. Nada disso teria valor. E o que Jesus faz aqui, para nós, me parece, é tornar muito palpável para o nosso dia a dia a vivência do Pai Nosso, não é? A gente não reza todo dia a oração do Senhor, chamada oração dominical, o Pai Nosso, e a gente pede, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Constante tentação, permanente tentação do farisaísmo, do legalismo. Então, eu creio que estava no horizonte de Jesus, quando ele nos ensinou a rezar essa oração belíssima, a gente pedir que a gente seja livre do pecado, da tentação, do farisaísmo. Meu Deus, como é permanente, como essa tentação está sempre perto de nós. Vamos pedir, quando rezarmos o Pai Nosso, que sejamos livres da tentação do farisaísmo. Não é, meu irmão, minha irmã? Um bom dia do Senhor para você, para seus familiares. Paz e bem.